Não, tá bom, mas faz aquele ventinho aí. Vou apresentar vocês então, gente, professor Leonardo, um patologista. Eu tive a honra de conhecer ano passado, por indicações muito boas. Então, assim, adorei a aula dele, gostei muito de conhecê-lo, pedi para que ele viesse aqui novamente, para a gente discutir algumas coisas que às vezes a gente menospreza, ou então faz aquilo que a gente não aprendendo. E vocês vão ver que tem muita coisa legal, interessante, que a gente, eu pelo menos nem sequer ouvi falar e não conhecia, né? Então eu gostei muito e queria que vocês escutassem um pouquinho ele aí, tá? Seja bem-vindo. Bom dia, né, pessoal? Eu sempre falo que eu prefiro muito mais esse bate-papo aqui com os clínicos do que com os patologistas, né? O patologista, o que ele vai falar, eu já sei, né? E essa troca é muito boa, né? Eu sempre tenho muita dúvida também da parte de vocês, e isso é bem interessante. Então, o tema proposto foi esse, né? A contribuição do patologista em biópsia e prostatectomia para o manejo do paciente. Hoje em dia isso é fundamental, né? Que o patologista vai escrever no laudo, tanto da biópsia quanto de uma prostatectomia radical, só considerando esses dois métodos diagnósticos, vai ter toda a influência no tratamento do prognóstico do paciente com câncer de próstata, né? Então é mais ou menos isso aí, de uma forma bem prática que eu pretendo abordar, né? Só que um resumo do que eu vou falar, uma breve epidemiologia, as biópsias por agulha, né? O que deve ser importado, nem que está no laudo, isso é muito importante. A nova proposta de grade groups, né? Da ISUB e da RU, a ISUB, acho que vocês sabem, né? É a Sociedade Internacional de Uropatologia, que reúne uma série de patologistas de fenômeno no mundo inteiro, que basicamente é o que define os novos protocolos da patologia. E a prostatectomia radical também o que reportar, né? E é muita coisa, né? Hoje em dia um laudo de prostatectomia radical ele já saiu de uma folha só, né? Já está na segunda página. Então aí só rapidamente, né, para a gente introduzir, câncer de próstata, né, 300 mil novos casos por ano nos Estados Unidos, então é uma doença de muita relevância, né, epidemiológica. 20% dos homens americanos serão diagnosticados com câncer de próstata durante suas vidas, mas apenas 3 morrerão do câncer de próstata, então isso aí é bastante interessante, porque mostra que é muito incidente, prevalente, mas a mortalidade não acompanha, né? Isso, claro, hoje em dia a gente sabe que se deve basicamente ao fato dos novos testes para diagnóstico, né? Cada vez a acurácia maior tanto da imagem quanto da biópsia em fazer o diagnóstico de lesões muito pequenas. E aí tem um ponto de interrogação que é muito importante, para o qual não existe ainda a resposta atual, né? Isso só o futuro vai dizer como que a gente pode predizer que paciente com câncer de próstata vai ter um câncer mais agressivo e outro que vai ter um câncer menos agressivo, né? Apesar de testes genéticos, apesar da biologia molecular, isso hoje em dia é difícil, né? Aproximadamente 95% dos cânceres são diagnosticados enquanto são clinicamente localizados. Isso, claro, vocês sabem melhor que eu, se deve ao screening aí do PSA sanguíneo, né? O ápice prostático, ele é mais frequentemente acometido que a base, isso é muito importante, né? A gente vê, aí é o que eu vejo na minha prática, a maioria dos cânceres hoje são diagnosticados na região do ápice prostático, né? A zona periférica é mais frequentemente acometida do que a zona central e a zona de transição. Isso é fato, né? Mais de 70% dos cânceres de próstata eles estão localizados na zona periférica. Aqui só esse gráfico aqui mostrando, né, lá no Globocan, para 2018, né, considerando ambos os sexos, a gente vê que o câncer de próstata está aí o segundo, né, mais incidente, a estatística mais recente que eles têm no site deles de 2018, aí, só perdendo para câncer de mama, claro. E claro, os cânceres pele, né? E se a gente considerar em homem em todas as idades, também a gente vê que a mortalidade do câncer de próstata não é tão significativa, né? Não está lá no topo. Bem, muito do que a gente sabe sobre câncer de próstata, né, o papel da biópsia no diagnóstico,
se deve ao trabalho desse cara aqui, que é o McNeil, né? Que há algum tempo atrás, na década de 80, ele soltou esse trabalho que teve um impacto muito grande para a patologia, para a cirurgia, né? Onde ele estabeleceu as zonas da próstata, né? A próstata, apesar de ser um órgão pequeno, ele tem características anatômicas e histológicas diferentes, né? Então, basicamente, ele definiu basicamente definiu aí 4 regiões, né? A região mais, a maior região, que é chamada zona periférica, né, que aqui está em roxinho, né, que corresponde à maior parte da próstata, e também corresponde ali ao local onde a maioria dos cânceres vão surgir. A maioria deles, né, são periféricos. A zona central, que envolve a região dos ductos ejaculatórios, é aquele tecido prostático que está envolvendo o ducto ejaculatório. A gente sabe que existem esses cânceres, eles podem surgir dali, mas são a minoria, né, cerca de 5%. E a zona de transição da próstata, né, essa zona aqui, que é o tecido prostático que envolve a uretra prostática, tá, onde 20% dos cânceres eles podem surgir. E uma região chamada anterior, ou estroma fibromuscular, tá? É uma região que basicamente não tem glândula prostática, ele tem mais tecido fibroso, tecido muscular, e aqui a presença de câncer é quase desprezível. Então esse trabalho foi muito importante, né? Principalmente quando a gente pensa nas biópsias por agulha. O que a biópsia por agulha consegue mostrar, que região da próstata ela vai ser direcionada. A gente sabe que inicialmente as biópsias restantes, né, hoje em dia isso já foi ampliado com números maiores de fragmentos. Outro aspecto também importante que eu queria mostrar aqui, esse trabalho, né, é um consenso, na verdade, em 2014, nos últimos anos, né, desde 2010 mais ou menos, a ISUP, né, a Sociedade Internacional de Uropatologia, que reúne aí cerca de 65 uropatologistas do mundo inteiro, né, clínicos também, oncologistas, oncoradiologistas, tem soltado vários consensos, né? Esse consenso de 2014, que é um dos consensos mais atuais que tem, né? E aqui a gente vê nomes, né, da patologia de muita expressão, né, como o Epstein, né, que hoje talvez seja o patologista de maior expressão quando se fala em patologia de próstata no mundo inteiro, né? Esse cara aqui ele tem mais de 1000 trabalhos publicados, né, em que ele é o primeiro autor, então é realmente muito significativo. Nesse consenso de 2014, né, a definição dos padrões de graduação e a nova proposta dos grade groups, né, que veio para mudar bastante coisa e, no início, confundir um pouco esse papo entre o patologista e o clínico, né? Mas que agora parece que já está chegando a um ponto de maior entendimento. Só para constar, né, dentre esses patologistas todos, aqui tinha um brasileiro, né, que é o professor Atanásio Biles, lá da Unicamp. Bem, a biópsia por agulha, né? A biópsia por agulha inicialmente sextante, né, onde se obtinha basicamente 6 fragmentos, né, das regiões diferentes da próstata, na região mais paramediana. Essa biópsia ela pode ser estendida, né, e hoje em dia muito que se conhece como biópsia por saturação, né? Geralmente o que se recomenda é que sejam retirados 2 ou 3 fragmentos, de um mínimo de extensão de cada fragmento 12 milímetros. Né? Isso é o que os trabalhos mais atuais mostram que tem um maior valor preditivo, né, para o diagnóstico, e geralmente se utiliza a agulha 18, né? Pode ser feita com 20, mas na prática aí, os radiologistas geralmente usam 18. Os fragmentos eles têm que ser enviados em frascos separados, previamente designados de acordo com a topografia. Né? Isso é muito importante, né? Extremamente importante. É o que normalmente a gente recebe. A gente recebe geralmente 6 frascos,
né? Então, ápice direito, região média direito, base direita e os esquerdos, né? E em cada frasco, geralmente, tem 3 fragmentos. Isso é o que geralmente acontece aqui. Aqui em Juiz de Fora, a maior parte dos radiologistas fazem. Oi? Tá. Dessa forma, né? Então eu recebo um frasco rotulado ápice direito e ali dentro geralmente tem 3 fragmentos. Tá? Claro que isso varia muito, né? Se é uma biópsia por saturação, geralmente aonde a ressonância mostrou uma região suspeita, eles biopsiam mais, então, sei lá, mostrou que no ápice direito tem um nódulo altamente RAD5, por exemplo, eles vão biopsiam mais e aí nesse frasco, às vezes eu recebo 5, 6 fragmentos, né? Claro que também existem situações que a gente recebe menos, às vezes recebe só o lobo direito e o lobo esquerdo, 2 frascos apenas, tá? Mas isso não é muito ideal, mas é claro que a gente sabe que isso depende muito de onde o radiologista está, né? De como foi feito esse procedimento, se tinha ou não tinha ultrassom para guiar, enfim, né? A gente sabe que isso no nosso país é meio complicado. Bem, esse material, gente, é uma dúvida que é muito comum, né? É a fase pré-analítica, né? O que a patologia chama de fase pré-analítica, ou seja, não depende de mim, não depende do patologista, né? O material, quando ele chega no laboratório, ou melhor, até o momento em que o laboratório recebeu esse material, em que o material de fato chegou ao laboratório, toda essa fase é chamada pré-analítica. E isso não é de responsabilidade do patologista. O patologista não tem como influenciar em nada. Isso é de responsabilidade, na verdade, de quem fez a biópsia, né? Geralmente, no nosso meio, quem faz a biópsia é o radiologista. O que eu quero dizer com isso? Aqui existe uma etapa muito importante, que é a fixação do tecido, né? A gente sabe que os tecidos, eles não podem ficar nem pouco fixados, mas também não podem ficar super fixados, né? Hoje em dia sabe-se que a recomendação é uma fixação mínima entre 8 a 10 horas, né? Então isso é o ideal, mas não mais do que 36 horas, tá? O que seria o ideal, tá? Por que isso? Isso tem uma importância, claro, né? Se a fixação está abaixo do tempo, é claro que isso vai influenciar no corte, no que o patologista vai ver na lâmina, né? Muitas vezes o tecido vem destruído, ele vem não fixado, ele vem autorizado. E aí quando eu coloco aquela lâmina no microscópio, eu simplesmente não consigo ver nada e, claro, não vou dar diagnóstico nenhum. E o contrário também é muito importante. A superfixação muitas vezes destrói sítios antigênicos. E a gente sabe que hoje em dia é muito comum a utilização da imunistoquímica em patologia de próstata. Para diagnóstico, para testes genômicos, né? Para pesquisa de marcadores, biomarcadores moleculares, uma série de fatores que vão ter importância diagnóstica e prognóstica e são baseados em imunistoquímica. E a imunistoquímica é muito sensível à fixação dos tecidos, porque a fixação não adequada, ela não preserva o sítio antigênico, que é justamente o que a imunistoquímica vai pesquisar. Então isso é muito importante. E aí vocês concordam comigo que isso não tem como o patologista influenciar, porque o patologista ele já recebe o tecido ou bem fixado ou mal fixado, né? Então isso é muito importante que os clínicos conheçam, né? Bem, esse material chega no laboratório, ele é colocado, é feito os cortes, geralmente a gente faz 3 níveis de cada bloco, para que a gente tenha áreas diferentes do tecido da biópsia para ser analisados. Isso é importante, porque a gente sabe que hoje em dia o diagnóstico de adenocarcinoma da próstata, muitas vezes a gente está falando de focos muito pequenos, focos que às vezes aparecem em um único fragmento desses 18 fragmentos que foram biopsiados, né? E a biópsia é considerada insatisfatória se não há glândula ou estroma prostático. Isso acontece? Muito raro, né? Mas eventualmente pode acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes essas biópsias são transretal e ocasionalmente, eu nem me lembro a última vez que isso aconteceu na minha prática, mas eventualmente acontece de você colocar a lâmina no microscópio e ali não tem tecido prostático, só tem tecido mucosa retal, né? Então é claro que essa é uma biópsia insatisfatória e isso não está escrito no laudo para o clínico ter esse conhecimento, óbvio, né? Mas de fato é muito raro. Bem, isso é interessante também,
eu já recebi, isso não acontece muito mais, tá? Mas já houve uma época, e existem ainda em algumas localidades, em que se biopsia lobo direito e lobo esquerdo apenas, e todos os fragmentos são colocados em um único frasco. Isso não é o ideal. O ideal é sempre que tenha no máximo ali 2 ou 3 fragmentos dentro de cada frasco com formol. Por quê? Porque quanto mais fragmentos você coloca dentro do frasco, e esse trabalho aqui mostra isso, o risco de fragmentação desses fragmentos é maior. Então, o que você biopsiou 3 fragmentos podem se tornar 6, 7. Mas por quê? Porque ele fragmentou dentro do frasco. Todos vocês já viram, né? Fragmentos de próstata, né? Então, aquilo é muito fininho, né? Muito delicado, principalmente quando ainda não está fixado. E o transporte faz com que aqueles fragmentos ali dentro do líquido, claro, mexam, né? Como se a gente estivesse dentro de uma piscina, né? E é claro que se tem quanto mais fragmentos houver dentro do frasco, maior risco de fragmentação. Então, quando eu abrir o frasco para ver quantos fragmentos tem ali dentro, eu posso contar 6. Mas aí você vira para mim e fala assim, não, mas eu biopsiei 3. É porque ele fragmentou. Né? E isso vai ter um impacto em quê? Na estimativa da quantificação de tumor que houver ali. Né? Porque eu vou estar falando em 6 fragmentos, porque é o que eu estou vendo. Né? E na verdade eram 3. E a gente sabe que isso é importante hoje em dia até para indicar vigilância ativa, né? O número de fragmentos comprometidos e a porcentagem de câncer que tem em cada um deles. Então isso pode ter um aspecto importante para o paciente. Né? Então recomenda-se que, né, geralmente 2 a 3, e é o que na maioria das vezes a gente recebe mesmo, né? 2 ou 3 fragmentos, e mesmo assim ainda pode fragmentar. Mais ou menos isso aqui, tá vendo? Na letra A aqui é o que seria ideal, né? Você ter um fragmento por frasco. Nos Estados Unidos é assim, né? Nos Estados Unidos eles fazem isso, é um fragmento por frasco, então cada frasco vai resultar em um bloco e esse bloco vai resultar em uma lâmina. Só que isso, claro, tem um custo, né? Que aqui no Brasil não se paga e lá se paga. Então aqui os radiologistas nunca vão fazer isso, porque a patologia não vai receber esse material. Então, se chegar na patologia, sei lá, monte de frasco, os convênios não pagam. Né? Então, é claro que aqui é inviável fazer dessa forma. Na letra B já fica mais complicado, tá vendo? E olha na letra C, é claro que o clínico, o radiologista, ele não fez essa biópsia. Ele não fez essa biópsia com mais de 20 pequenos fragmentos. O que aconteceu ali é que fragmentou tudo. Né? Então, aqui nesse caso, quando eu me deparo com esse tipo de lâmina, tá, esse material, eu não tenho como mensurar o tumor. Eu não vou colocar no meu laudo que o tumor mede 0,2 milímetros, porque eu não vou ter certeza disso. Então, aqui, muitas vezes, é o que o patologista ele dá uma porcentagem estimada. Ele coloca assim, porcentagem estimada de tumor na amostra. 10%. Mas aí ele está considerando tudo que está aquilo ali. Tá? Tinha um serviço que a gente fala que adorava fazer isso aqui. Eles colocavam todos os fragmentos dentro de um mesmo frasco e isso gerava um problema no laboratório de patologia. Né? Isso aqui é um exemplo meu mesmo, né, de uma biópsia. Aqui a gente recebeu 2 fragmentos em cada frasco, né, e vejam como fica muito mais fácil. Um material desse tipo aqui, por exemplo, fica muito fácil da gente mensurar a quantidade de tumor que tem em cada fragmento ali. E isso vai para o laudo. Então, quando o urologista pega esse laudo, ele vai ter certeza do que o patologista viu, porque vai estar escrito. Né? E eu sempre falo, né, o que tem que estar escrito no laudo da patologia tem que ser o mais fácil possível para o clínico, para o oncologista, sei lá quem, entender, interpretar. Né? Então, a linguagem tem que ser clara, tem que ser direta, né? Sem muita firula e, claro, seguindo os protocolos. Então, a gente segue sempre protocolos. Tudo que eu falar aqui, eu me baseio sempre no CAP, né? Que é o Colégio Americano de Patologistas, os protocolos do CAP que devem ser seguidos no mundo inteiro, a JCC, na sua última edição, que é 2018, né? Que referendou tudo que a ISUP falou, e o livro de tumores, a classificação de tumores da Organização Mundial de Saúde, que também referendou
o consenso da IVUP, né? Vejam, olha como fica a lâmina, né? Essa é uma lâmina, isso aqui não tem como mensurar. Quando eu pego uma amostra dessa e estou vendo no microscópio, eu não vou ficar tentando medir quanto tem de tumor em cada um desses fragmentos, porque isso não é a verdade, né? Isso aqui foi fragmentado, claro, né? Então isso tem um prejuízo, né? Principalmente considerando aqueles grupos de risco lá que os clínicos, os oncologistas, eles precisam definir, né? Aqui não, aqui já é totalmente diferente, né? Aqui eu tenho dois fragmentos que quase são lineares e é muito mais fácil eu quantificar e medir o tamanho do tumor em cada um desses fragmentos, de forma que o clínico tenha essa informação. Bem, a biópsia por agulha, né, é sempre importante que o clínico ele tenha um patologista de confiança. Claro, né, você precisa ter confiança no teu patologista, né, aquele que vai dar os seus laudos, porque desse laudo depende as condutas que você vai tomar. Então você tem que estar seguro disso, né, claro. Segunda opinião em patologia é algo extremamente importante, extremamente comum. Isso acontece todo dia, tá? Aqui é muito frequente os pacientes irem tratar no INCA, e o INCA ele não vai fazer nenhum tipo de procedimento se o patologista dele não revisar aquele material que está chegando. Então, o paciente, quando vai para o INCA tratar, ele já leva o material que foi dado o diagnóstico. Isso é super comum. Isso não tem problema nenhum. Todo dia sai material do laboratório, entra material para fazer revisão. Isso é uma prática muito comum e muito saudável, claro, né? Existem aí três principais causas de subestadiamento em biópsia de próstata, né? A primeira é o não reconhecimento de extensão extraprostática. Há um tempo atrás, isso era meio controverso. Você pode falar em extensão extraprostática numa biópsia de próstata ou não? Hoje em dia, é claro que o patologista não vai afirmar, né? Porque isso, claro, depende de uma série de fatores. Mas, se eu tenho uma biópsia de próstata e eu estou vendo tecido adiposo e o tecido adiposo sendo permeado pelo adenocarcinoma, isso provavelmente é extensão extraprostática. Então, eu posso escrever isso no laudo e é assim que eu faço, né? Eu escrevo lá, presença de glândulas neoplásicas infiltrando tecido adiposo. O clínico, quando lê aquilo, ele pressupõe que deve ser extensão extraprostática. Claro, tem que ser correlacionado com exames de imagem, né? O não reconhecimento do padrão 5 de Gleason, né? Isso também é muito importante. Hoje em dia se fala muito sobre isso. Os patologistas, às vezes, eles têm medo de liberar a biópsia como padrão 5 de Gleason. Por quê? Porque isso já coloca o paciente lá no pior grupo de risco, né? De alto risco, muito alto risco, nos grupos clínicos prognósticos, né? Mas isso os trabalhos mostram que é importante. E não reconhecer o carcinoma intraductal, que hoje é um dos assuntos mais atuais quando se fala em patologia prostática, é o carcinoma intraductal, que ele foi bem estudado, bem reconhecido, não faz muitos anos. Eu, quando fiz residência, ninguém falava disso. Ninguém falava carcinoma intraductal da próstata, né? Provavelmente esses carcinomas intraductais da próstata, eles eram PIN, né, de alto grau, ou então era adenocarcinoma tipo ductal. Hoje em dia, principalmente nos estudos genéticos, né, marcadores de biologia molecular, definiu-se uma entidade chamada carcinoma intraductal, que é muito importante, porque sabe-se que é de péssimo prognóstico, né? Geralmente, quando tem carcinoma intraductal uma biópsia de próstata, apesar de ser intraductal, ou seja, não é invasivo, está autorizado a prostatectomizar esse paciente, né? Claro que isso é meio controverso, mas a maior parte dos autores dizem que sim, né? Por quê? Porque sabe-se que é de comportamento agressivo, que na maioria dos casos vai estar associado ao adenocarcinoma de Gleason alto. Aqui só para ilustrar, não sei se vocês gostam, né, mas patologista não sabe dar aula sem microscopia, né? É impossível, né? E a gente, quem sempre gosta de mostrar as coisas, isso aqui é o que eu falei, né? Aqui tem tecido adiposo. Tecido adiposo, eu acho que todos nós conseguimos reconhecer com muita facilidade, desde a graduação, né? Isso é o que o aluno da graduação mais sabe ver, o tecido adiposo.
E aquele tumor, né? Então, tumor infiltrando tecido adiposo numa biópsia por agulha. Isso aqui é extensão extraprostática. Isso com certeza é. Por quê? Porque não existe tecido adiposo dentro da próstata. Não existe. Né? Isso, você pode pesquisar relatos de literatura, isso vai ser raríssimo. Então, a literatura de patologia coloca aqui presença de glândulas malignas, como a gente está vendo aqui. Isso aqui é adenocarcinoma, isso tudo aqui, ó. Gleason alto, isso aqui é Gleason 5, tá? Infiltrando tecido adiposo numa biópsia da próstata, isso é provavelmente extensão extraprostática. A maioria dos patologistas não vai escrever, tá? Eles vão escrever que tem glândulas neoplásicas infiltrando o tecido prostático, tá? Mas que a extensão padrão 5 de Gleason, né? Aqui, isso aqui, ó, essas células isoladas, praticamente a gente não consegue reconhecer glândula, né? Isso aqui é o padrão 5 de Gleason, que muitas vezes o patologista ele dá uma recuada e chama de 4, né? Na verdade, isso não vai ter tanta diferença, né, para o manejo do paciente, mas é importante. Baseado no estudo que eu falei, né, é claro que fica muito óbvio, né, que o papel do patologista aqui na biópsia da próstata ele é muito importante, principalmente para direcionar ou não a vigilância ativa, né, que hoje tem ganhado bastante força, né? Sei direito como está isso aqui no Brasil, né, se é muito frequente. Eu vejo, às vezes, biópsia de paciente que está em vigilância ativa, né, biópsia de controle, mas não é tão comum assim, né? Eu ainda vejo muita prostatectomia radical, muita. Né? Então, não sei, mas é claro que nos Estados Unidos isso ganha muito peso, né? E é claro que o que o patologista vai dizer no seu laudo da biópsia vai ter uma importância para indicar ou não a vigilância ativa, né? A gente sabe aí que, dependendo do tipo de Gleason, né, principalmente dos grupos, né, o grade group, isso vai contraindicar ou indicar a vigilância ativa. Então, é claro que isso é muito importante, né? A porcentagem de tumor em cada fragmento, a quantidade de fragmento acometido, né? Tudo isso vai ter importância. Isso é o papel do patologista. Bem, então, o que deve ser reportado no laudo da biópsia prostática? O tipo histológico do câncer. Só interromper, você vai falar um pouquinho sobre como identificar o Gleason, assim, porque na hora que você falou, esse é o 5, você acha que é o 5? Então, não está muito bem, mas a gente pode até conversar com isso, porque... Então, como é que você diferencia, assim, porque eu vi que tinha muitos núcleos, eu, por exemplo, não tenho nenhuma experiência de detectar isso, né? O cara, você olhou, tinha muitos núcleos ali, você falou, não, esse aí é o 5, não. Qual a diferença? Existem... A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas, de qualquer forma, o Gleason, né, foi um patologista que lá na década de 60 definiu os 5 padrões de Gleason. Muita coisa que ele fez naquela época, ele fez só no HE, na morfologia. Não existia imunistoquímica naquela época. Tá? Depois, com o uso da imunistoquímica, viu-se que muita coisa que ele chamava de adenocarcinoma, por exemplo, Gleason 1, 2, 3, não era nem adenocarcinoma. Tá? Na verdade, era adenose, era uma lesão benigna. Tá? Então, a ISUP resolveu fazer um consenso porque tinha que mudar o Gleason, né? Tinha que fazer uma modificação do score de Gleason clássico, né? Baseado na nova realidade. Né? Então, eles mudaram um pouco. Então, nos últimos anos, muita coisa que era chamada de Gleason 3 não é mais. Hoje vai ser 4. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aqueles 5 ali, é porque o 5 é o pior deles. E o 5 é o tumor mais indiferenciado, ou seja, é aquele que quando eu olho na lâmina, eu não vejo formação de lúmen, eu não consigo identificar a glândula. Então, ele geralmente é células isoladas, tá? Núcleos mais atípicos. Isso é o padrão 5, é o pior de todos. Tá? Leonardo, só para explicar, que nem você falou, a gente só consegue enxergar a gordura. O resto a gente não enxerga, não. Eu sei. Fica tranquilo. Então, assim, quando aparecer uma foto de lâmina... beleza. Explora um pouquinho mais. Não, mas o tecido adiposo você sempre quero aprender. Exato, tecido adiposo eu vou dá para enxergar. Agora o resto fica tudo muito parecido. Não, tranquilo. É que também eu fico na dúvida se vocês têm ou não esse interesse, né? Porque às vezes a gente assiste aula de patologia para clínicos, cirurgiões, e o patologista mostra muito a microscopia e o meu assim, na minha formação, eu não tive esse tipo de aula, onde o patologista chegou. Eu acho que na residência, de uma forma geral, a gente não aprende isso. A gente só lê.
A gente não vê lâmina. Isso a falta gente tem muito, dificuldade, né? Mas então, assim, na residência de patologia, a gente sente falta, por exemplo, também de ter as aulas da clínica, da cirurgia, né? Porque essa interação, às vezes a gente pega um trabalho mostrando alguma coisa e aí você fica com dificuldade para fazer esse link. Sim. Mas por que da patologia isso muda aquilo? A gente não consegue às vezes entender, mas quando a gente estuda e aprofunda um pouquinho mais e consegue enxergar, aí você vira, opa, é por causa disso. Exato, fica mais fácil, né? Essa correlação anatomo-clínica é importante para ambos os lados, né? Beleza, pode deixar. Então, o tipo histológico de câncer, né? A gente sabe que a maioria deles, 90% vai ser o acinário usual, né? Mas existem outros tipos. Existe o ductal, existe o sinoso, né? Existem alguns tipos bem raros que foram descritos recentemente. O score de Gleason, claro, né? E junto do score de Gleason, a gente tem que referir aí o Grade Group, né? Da RU e da SUP. Os protocolos, eles dizem, o protocolo da CAP ele é muito claro. O sistema de Grade Group ele não veio substituir o score de Gleason. Eles devem ser dados os dois. Né? No laudo tem que estar os dois. Tá? A porcentagem do componente Gleason 4 e 5. Né? Isso é muito importante. Por exemplo, o score de Gleason 7, 3 mais 4. Ou 4, 3 mais 4. 7, 4 mais 3 ou 7, 3 mais 4. O patologista hoje ele tem que referir a porcentagem desse componente 4 que tem. E geralmente deve ser dado em porcentagem de 10. Né? É 10%, é 20%, 30%, 40%. Tá? Por que isso? Porque a gente sabe que a presença de um Gleason 7, 3 mais 4, com porcentagem mínima de padrão 4, geralmente 10%, ainda pode, em alguns protocolos, indicar a vigilância ativa. Né? Então, isso é muito importante, tem que estar referido, né? Também na prostatectomia radical. Tá? O número de fragmentos acometidos, então, tinha tumor em 2 dos 3 fragmentos do ápice direito. Tá? Porcentagem de tumor em cada fragmento ou a extensão em milímetro do tumor em cada fragmento. Isso aqui, você pode, os protocolos colocam que você pode dar uma porcentagem, é o que eu faço, eu prefiro colocar a porcentagem de tumor em cada fragmento, então eu escrevo lá, tumor presente em 30% do fragmento acometido. Beleza. Né? Ou você pode medir no microscópio, todo microscópio a gente consegue medir. Então a gente tem o micrômetro, tem uma réguinha lá, que você consegue medir. Então é fácil, né? Você mede milímetros. O tumor mede 2 milímetros em fragmento de 1,5 centímetro. Né? Invasão perineural, se tem ou não, eu coloco, isso é controverso, tá? Alguns protocolos falam que você só deve colocar se ela tiver. Eu sempre escrevo presente ou ausente, então eu sempre coloco. Tá? E a extensão extraprostática também você pode referir. Tá? Eu só coloco se tiver. Se não tiver, eu não vou escrever nada, porque aí não tem sentido. Tá? Então, basicamente, isso aqui deve ser reportado aí no laudo de biópsia. Aí sempre tem uma dúvida de vocês, né, que na verdade é muito pertinente. Se eu recebi 6 frascos, né, rotulados, ápice direito, médio direito, base direita e os esquerdos, o que você faz? Você dá um Gleason geral? Não, eu não faço isso. Eu faço o Gleason pelo frasco, pela amostra. Então eu vou colocar no ápice direito, naqueles fragmentos do ápice direito, o Gleason, que ele pode ser diferente do Gleason da base esquerda, por exemplo. Né? E aí a gente sabe que os clínicos, geralmente, eles vão, pelo maior, é o que eles vão definir as condutas e o prognóstico. Né? Mas existem patologistas que dão um Gleason geral, pelo amostra total. Né? Mas isso não é o que a maioria dos patologistas fazem, e os protocolos eles são bastante maleáveis contra isso. Né? Não existe uma regra, uma norma rígida para isso. Bem, então aí tá, aqui só para ilustrar para vocês, essa é a última edição do livro da OMS, né, a classificação dos tumores do trato urinário, do sistema genital masculino, onde está aí o capítulo da próstata, e que é de 2016, deve sair uma próxima em 2021, tá? Está agendada para sair em 2021 a nova,
e provavelmente aí devem vir principalmente mudanças significativas em rim, né? Em rim, porque novos tumores foram descritos em rim e eles provavelmente vão ser incorporados a essa classificação, mas para a próstata não teve muita diferença, né? Então, adenocarcinoma acinal usual, as variantes, né? Existem várias variantes, mas todas muito raras. O ductal é o segundo que a gente mais vê, certo? Mas mesmo assim é raro, não é o dia a dia. O dia a dia, na verdade, é a acinar usual, como vocês conhecem, né? Aí, só falando um pouco do score de Gleason, o score de Gleason ele mudou muito desde 1967, né? Isso aqui que vocês conhecem, isso é muito clássico, esses desenhos. Esse é o desenho original do Gleason, né? Um patologista americano, que ele fez as observações dele baseadas única e exclusivamente no que ele via no microscópio, morfologia, HE, né? Sem usar qualquer técnica de estudo especial. E ele definiu 5 padrões, 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o 1 seria o mais bem diferenciado e o 5 o pouco diferenciado. Com novos conhecimentos, como eu tinha dito, principalmente devido à imunistoquímica, hoje em dia a imunistoquímica ela mudou muito a patologia da próstata, viu-se que precisava mudar. Então, alguns consensos eles foram realizados, o primeiro em 2005, e o último ali em 2014, né, 2015, quando a ISUP lançou o definitivo aí, o artigo, né, e algumas mudanças significativas. Quais foram? Primeira, o que se chamava de padrão cribriforme, vocês já devem ter ouvido isso, né, que o patologista fala assim, esse adenocarcinoma ele tem áreas que ele tem padrão cribriforme. O que é isso? Isso é um aspecto do tumor que ele fica parecendo um ralo de banheiro, né? O que significa cribriforme? É uma região arredondada que é cheia de buracos, ou seja, é uma analogia ao ralo do banheiro que é crifo, né? Esse aspecto, Gleason definiu como padrão 3. Então isso era, por definição, Gleason 3, tá? Só que vários estudos mostraram que quando um adenocarcinoma tem padrão cribriforme, ele tem um risco maior de ter recorrência bioquímica pós-cirúrgica, tem chance maior de ter extensão extraprostática, metástase linfonodal, ou seja, se comporta como um tumor agressivo. Então os consensos resolveram tirar o padrão cribriforme do 3 e jogar no 4. Então, hoje, quando eu vejo uma área cribriforme, já é 4. Isso é Gleason 4, não é mais Gleason 3. Então, é claro que houve um grande impacto, né, gente, nos últimos anos do score de Gleason. Porque o que antes, o mais comum era o 6, 3 mais 3, hoje aumentou muito o score de 7, o score final 7. Por quê? Porque muita coisa que antes era 3, hoje virou 4. Né? Então, aumentou significativamente depois desses consensos, né? Depois de 2015, 2014, 2015, o número de trabalhos mostrando que aumentou consideravelmente o número de adenocarcinoma Gleason 7, 3 mais 4, 4 mais 3. E isso tem um impacto grande na prostatectomia, porque tem muito mais correlação com a prostatectomia do que tinha anteriormente. Ou seja, o que eu quero dizer? O score de Gleason da biópsia, hoje, ele é muito mais comparável ao da possível prostatectomia radical do que era antes. Bem, então o score Gleason 2 e 4 não deve ser dado em biópsia, isso aí já é bem antigo, né? Se um patologista de vocês, ou alguém que não é patologista, que está laudando biópsia, vocês sabem que isso acontece, né? Existem outros profissionais não médicos que adoram laudar biópsia, né? E a gente não pode aceitar um laudo que não seja médico, né? Porque a gente está indo contra o código de ética médica. Isso é um crime, né? Claro. Então, o que acontece? Às vezes a gente recebe biópsias laudadas por biomédicos e que ele escreveu ali adenocarcinoma Gleason 2. Isso não existe biópsia, né? Não tem como, né? É impossível.
Essa nova classificação de grade groups diz que, na verdade, esses tumores nem existem, né? Eles são inexistentes. Isso é tudo coisa benigna que o Gleason achava que era tumor. Tá? Adenose, né? Aqui só para ilustrar, né? Então isso aqui é o padrão, é um dos aspectos do padrão 4 de Gleason, né? Arranjo glomeruloide, porque quando a gente olha fica parecendo um glomérulo renal, né? Isso aqui é bem facinho, né? Essa imagem está bem bacana. A gente vê isso aqui, ó, o aspecto das glândulas, quando a gente olha, parece um glomérulo renal. Então isso é o que chama arranjo glomeruloide. Isso já é padrão 4. Por quê? Porque se está em arranjo glomeruloide, significa que os ácidos malignos eles já estão fundindo uns aos outros. Então isso é um critério para definir como Gleason 4. E aqui o que se chama, né, cribriforme, né? Então a gente vê esses ácidos também fundidos, mas com espaço entre eles, aqui muitas vezes com lúmens. Tá? Então isso, o arranjo cribriforme, que antigamente, antes de 2014, isso eu chamaria de Gleason 3. Quando eu fiz a residência, se tinha um padrão cribriforme, era Gleason 3. Tá? Hoje, igual essa semana eu olhei uma biópsia que um fragmento só tinha padrão cribriforme. Então, como que eu vou laudar? Gleason 8, 4 mais 4. Então, antigamente não era assim. Antigamente seria 6, 3 mais 3. Então vejam que esse consenso da ESUP mudou muita coisa, né? Consenso é consenso, né, gente? Nem todo mundo aceita, né? Nem eles lá quando fizeram consenso, mas não houve unanimidade de 100%, né? Mas a Organização Mundial de Saúde referendou, né? A JCC referendou, então é o que é usado hoje em dia, né? Glândulas mal formadas também é padrão 4, tá vendo? Isso aqui, tá vendo essas glândulas aqui que lá para os meus alunos lá da graduação eu falo, essas glândulas estão com boca aberta, né? Você vê o lumen dela muito fácil, né? Isso aqui é glândula benigna, tá? Isso aqui, essa grandona aqui, ó, meio irregular, também glândula benigna, essa daqui também. Agora, entre elas, tem um tumor aqui infiltrando que praticamente eu não consigo ver lumen. Então, isso é o padrão 4 de Gleason. Já vai indo para o lado indiferenciado, né? Aqui também, ó, glândulas mal formadas. Beleza? As variantes aí do padrão de Gleason, no novo livro da OMS, no último livro, aliás, que é mais novo, define, por exemplo, que o ductal, ele, se eu estou vendo e eu estou chamando de adenocarcinoma ductal, ele já é Gleason 4. Então isso é critério, né? Vai ser assim, convenção. Se tem necrose, sim. Sempre que um adenocarcinoma da próstata é necrose, ele já se torna um Gleason 5. Né? Padrão sarcomatoide também já é Gleason 5. O mucinoso vai ser graduado baseado na arquitetura. O mucinoso ele pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, não é definido. Né? Mas lembrar que esses tumores, esses padrões, essas variantes, elas são mais raras. E o intraductal? O intraductal é importante, né? O intraductal ele não é graduado. Então, o patologista vai escrever carcinoma intraductal da próstata, não vai dar Gleason, tá? Não é graduado de acordo ali com o ISUP 2014 e 2016. Bem, então, como eu tinha dito, o impacto do sistema de graduação de Gleason modificado, né? Claro que houve um impacto muito grande. Em biópsia, o score de Gleason mais baixo é 6. Né? Isso aí na verdade, sempre gerou, né, uma confusão entre os pacientes e os clínicos. Se a gente pega o score de Gleason original, o possível o mínimo é 2 e o máximo é 10, correto? Né? Ou seja, um paciente que tem uma biópsia positiva para adenocarcinoma com Gleason 6, 3 mais 3, quando ele pega aquele laudo e ele vai à internet pesquisar o que significa o score de Gleason, ele vai entender. Eu acho que tá bom, eu acho que eu estou colocando assim, não? O score de Gleason, o tumor dele está no meio de uma classificação, né, que vai de 2 a 10, o dele é 6, certo? E a gente sabe que esse tumor é um tumor de excelente prognóstico, né, com baixo risco de recidiva bioquímica pós-cirúrgica, com baixo risco de extensão extraprostática, ou seja, será que precisa operar? Né? Como que vai ser a agressividade desse tumor? Então,
isso é complicado, porque muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, né, em que o paciente ele é muito mais esclarecido do que aqui, e que o paciente já volta para o médico sabendo tudo sobre a doença dele, possivelmente tudo sobre as opções de tratamento, etc., né, e já pronto para processar o colega, né, então isso tem um impacto muito grande, né? Então, como convencer esse paciente de que não precisa ser prostatatomizado? A gente pode acompanhar o câncer dele, né? Pode acompanhar a doença dele, né? Não necessariamente ele precisa ter um tratamento radical. Então, um dos grandes objetivos dessa nova classificação de grade groups é diminuir essa polêmica, né? Porque agora o grade group ele começa em 1 e vai até 5. E justamente o Gleason 6 ele vai estar no grupo 1, ou seja, o primeiro, né? Então é muito mais fácil do paciente aceitar esse tipo de proposta terapêutica. O Gleason 6 tem baixo risco de metástase de recorrência. Claro, algumas morfologias antes consideradas de padrão 3 atualmente são designadas como 4, então isso levou a uma redução do score final 6 e um aumento do score final 7. Melhora na reprodutibilidade interobservadores, né? Isso aqui existe, tá? O score de Gleason, ele é lá da década de 60 até hoje, é um dos fatores mais importantes prognósticos para o paciente com câncer de próstata, mas ele tem um problema, que é justamente a variabilidade interpretativa entre os patologistas. Não é infrequente eu achar que é um Gleason 7, 3 mais 4, e o meu colega achar que é um 4 mais 3. Né? Ou achar que aquela área que eu estou dando que é 4, não é 4, é 3. Isso ocorre. Né? Então, daí até a importância da segunda opinião. Né? A melhora da concordância entre a biópsia e a prostatectomia radical. Então, isso também, vários artigos aí mostraram. Então, a nova proposta, isso aí vocês conhecem, claro, né, são 5 grupos prognósticos, né, que vão de 1 a 5. Então, tudo que no score de Gleason original é 6 ou menor que 6, jogou num saco ali que é o score 1. Né? Então, pegando o exemplo desse paciente que eu citei, que a biópsia dele era um 6, né, 3 mais 3, que no score de Gleason original ele está no meio de um score que vai de 2 a 10, agora ele está em 1. No score que vai de 1 a 5, ele é o número 1. Então, é muito mais fácil ele entender que o tumor dele é bonzinho. Ou melhor, pode ser bonzinho, né? Todo Gleason 7, 3 mais 4, é o grupo 2, o 4 mais 3 é o grupo 3. Aqui tem um grande impacto, né? Então, a porcentagem do 4 é muito importante que o patologista tenha muita certeza daquilo que ele está escrevendo, que vai mudar de 2 para 3. Né? Toda soma final 8, independente de como ela for obtida, vai ser grupo 4, e soma final 9 ou 10 vai ser grupo 5. Tá? Então, isso aqui, hoje em dia a gente escreve dessa forma. Né? Eu coloco a adenocarcinoma da próstata, Gleason 7, 3 mais 4, em parênteses eu coloco grade group 2 ou 3, né, dependendo do que tinha. Padrão terciário, né, outro aspecto também que tem se falado bastante, né, nem sempre a gente vê só 2 padrões, em alguns casos vai ter um padrão terciário, né, e aí o que fazer com isso? Né, como faz? Como lauda isso? Então, existem algumas controvérsias ainda, mas na biópsia, né, por exemplo, né, vamos pegar aqui, eu coloquei alguns exemplos. O caso 1, o paciente ele tinha mais de 95% de Gleason 3 e menos de 5% de Gleason 4. Então, como que eu laudo isso? Né? Claro que esse menos de 5% de 4 ele não pode ser desprezado, ele vai ter que aparecer. Né? Então, a soma aqui vai ser 3 mais 4, que o que predomina é o 3, né? Vem sempre na frente. Né? Isso é importante. O patologista, vocês não podem, por exemplo, aceitar um laudo da próstata que o patologista de vocês escreva score final 7, porque vocês não sabem como ele obteve aquele 7. Né? Então, no laudo tem que estar escrito como foi obtido o 7. É uma fórmula matemática mesmo de soma que tem que estar no laudo, né? Não tem jeito. Né? Eu coloco dessa forma, né? Padronizado, os urologistas que trabalham comigo, eles entendem perfeitamente. Então, 7, o primeiro número sempre é o predominante. Então, aqui o urologista sabe que predomina o 3,
e o 4 é o secundário. Nesse caso, eu tenho que referir a porcentagem do 4, então eu vou escrever menos de 5% ali. E esse caso 2 tinha mais de 95% de 4 e menos de 5% de 3. Aqui sim, os protocolos falam que você pode ignorar esse 3 e aqui a soma final vai ser 8, 4 mais 4. Por quê? Porque ele tem uma vasta predominância de padrão 4 e menos de 5%. Aqui o que vale é justamente esse 5%, é convenção. Tá? Então você despreza o 3 e aqui o Gleason vai ser 8, 4 mais 4. Caso 3, 100% tumor é Gleason 3, claro, só que vai ser 6, 3 mais 3. Então esse é um dos mais frequentes. Tá? E nesse caso, tinha 75% tumor é Gleason 3, 20 a 25 é Gleason 4 e menos de 5% é Gleason 5. Ou seja, aqui ele tem 3 padrões na mesma biópsia. O que faz? Porque o score de Gleason fala que é a soma do predominante e o secundário. Só que aqui tem 3. Tem terciário. Então, nesse caso, os protocolos falam que você considera o predominante o que tem maior quantidade. Então, o padrão 3 vai ser o padrão predominante. E você vai ignorar o 4 e vai acrescentar no score o 5. Então, aqui vai ser um 8, 3 mais 5, porque havia uma porcentagem pequena de 5, mas ela estava presente. E você não pode desprezar esse 5. Esse paciente aqui nunca pode ser tratado como um 3 mais 4, porque, na verdade, ele tem um padrão 5. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de biópsia. Será que na prostatectomia radical vai ser a mesma coisa? Ou na prostatectomia radical ele vai ter mais 5 do que 4, na verdade? Então, por isso, aqui o 5 tem que entrar. Então, isso é convenção. Então, o que os protocolos falam? O protocolo da CAP. O padrão terciário quando houver. Se ele for de grau maior que o primário e o secundário, ele entra como secundário independente da sua porcentagem. Então, independente ele vai entrar. Se for de grau menor do que o primário e secundário, ele vai ser ignorado. Claro, se tem um padrão, o padrão terciário é o 3 e ele é o menor de todos, é claro que ele vai ser ignorado. Ele não tem, despreza, porque ali não vai ter influência nenhuma no prognóstico. Vários artigos mostraram que é muito importante quantificar o padrão 4 e o 5 em Gleason acima de 7. Basicamente eu acho que isso é importante quando é 7. Quando é 7, 3 mais 4, 7, 4 mais 3. Porque 8, 9, 10, isso não vai ter tanto impacto. Mas deve ser, então aqui o protocolo da CAP mostrando que deve ser feito dessa forma. Você relatar no laudo a porcentagem que tem ali, para que o clínico saiba. Invasão perineural é outro assunto bastante controverso. Aqui, o que é invasão perineural? É quando a gente vê uma estrutura, um nervo, literalmente um nervo, como a gente está vendo aqui, aqui no meiozinho, isso aqui é um nervo, tá? Bem onde a bolinha está aqui é outro nervo, e a gente vê as glândulas malignas circundando esse nervo, meio que abraçando o nervo. Isso chama invasão perineural. Tá? Qual a importância? Primeiro, glândula benigna não faz isso. Então, se numa biópsia da próstata eu vejo que a glândula ela está abraçando o nervo, isso é câncer, é adenocarcinoma. Isso é importante, porque às vezes essa é a única, em tumores muito pequenos, lá na beirada, na pontinha da biópsia, em um fragmento apenas, se tem isso, eu não vou dar azar, nunca, eu já vou dar adenocarcinoma, porque glândula benigna não faz isso. Tá? É controverso como fator prognóstico isolado, mas a gente sabe que a maioria dos protocolos falam que deve ser relatado, porque alguns clínicos cirurgiões eles vão se basear no fato de ter ou não a invasão perineural para pensar na possível extensão extraprostática, e também aí em relação aos plexos neurovasculares durante a cirurgia, eu coloco. Eu acho que quanto mais informações tiver no laudo, melhor. Melhor. O laudo fica mais enriquecido de informações. O paciente adora, O paciente não gosta daquele laudo que tenha uma palavra só, O paciente gosta que o laudo tenha muita coisa escrita, apesar dele não entender nada.
Então aqui, por exemplo, um exemplo do que eu coloco, né? A adenocarcinoma da próstata, tipo acinal usual, Gleason 7, 3+4, com 10% do componente 4. Aí eu coloco grupo 2 da ISUP. Muitos patologistas colocam grade group, tá? Mas é um negócio esquisito nesse grade group. Isso foi uma grande polêmica. Que nome dá essa nova classificação? Então eu coloco grupo 2 da RU e da ISUP, localizado em 2 de 3 fragmentos, acometendo 20 e 50% de suas extensões e invasão pedoneural presente. Então isso é um laudo de biópsia de próstata, como a maioria dos protocolos recomendam. Lembrando que a gente dá por topografia, né? Então para cada região biopsiada a gente vai ter um laudo diferente. E na prostatectomia radical, o que a gente tem que reportar bem aí? A gente está diante de uma peça cirúrgica, e claro que tem muito mais coisa para reportar, né? Não sei se vocês têm essa noção, né? Provavelmente sim, né? Eu sempre falo que o patologista trabalha com todas as especialidades, né? E eu sempre falo isso no laboratório e é muito verdade, né? A especialidade que a gente mais gosta de trabalhar são com os urologistas, porque eles são os mais antenados, né? Os que mais conhecem o que a patologia faz, né? Pelo menos aqui no meu meio, né? Não sei qual que é do Rio para fora, mas em geral, conversando, a gente vê que é assim mesmo, né? Porque, olha, o negócio tá feio, né? Ginecologistas, misericórdia, parece que a gente fala grego e parece que eles não entendem nada. Mas os urologistas não, né? É bem mais fácil e isso é muito saudável. Então, na prostatectomia radical, quando chega a próstata, né, claro, ela tem que vir o mais intacta possível. Às vezes a gente recebe próstatas que a gente brinca falando assim, pô, o colega pisou em cima dela, né? Pisou e apertou, porque ela vem toda destruída. É claro que eu entendo que durante a cirurgia pode ter uma série de problemas, né, dificuldades cirúrgicas, técnicas, enfim, que vão impossibilitar que a peça venha intacta. Mas aí você também tem que entender que o estadiamento patológico vai ficar comprometido. Porque se eu recebo uma peça cirúrgica fragmentada, eu não consigo nem posicionar ela anatomicamente para eu poder definir o que é lobo direito, o que é ápice, o que é base. Ou seja, um monte de coisas que eu preciso escrever no laudo, eu não vou conseguir, né? Isso ocorre com frequência? Claro que não. O mais comum é eu receber as próstatas intactas. Então, tudo que a gente tem que escrever, a gente consegue escrever de uma forma muito... Aproveitando essa oportunidade, assim, eu fico até brincando, eu tenho alguns conceitos que eu queria até discutir contigo. É interessante para o patologista, para você, por exemplo, às vezes tem algumas situações que a nossa própria pinça de apreensão da próstata, ela morde e rasga a cápsula. Ou às vezes divide, fragmenta parte dessa próstata. E aí eles foram separados, geralmente, né? É interessante para você, às vezes não, às vezes só rasgou mesmo, abriu um pouquinho. É interessante para você que a gente reconstrua, dê ponto, feche e reestruture essa anatomia para você ou não? Isso faz diferença para você? Depende. Se for algo muito... Se for uma laceração assim, muito focal, discreta, não vai atrapalhar. Agora, se for algo mais extenso, eu acredito que seja interessante. A gente vê muito em laparoscopia, né? Principalmente quem está ainda no início da sua curva de aprendizado, sim, claro, pega com muita força, usa pinças inadequadas e pinças traumáticas. Às vezes não houve nem a violação da lesão por causa do tumor ou por causa da cirurgia, mas na hora da tração, pega, morde. Já tivemos situações onde a próstata na cápsula anterior ou lateral rasgou e abriu, fez um buraco, não separou. Mas aí o que eu sempre recomendo, cara, abriu, vá lá, reconstrua, faz a sutura, porque eu acho isso importante para você saber o que é direito, o que é esquerdo, como. Importante isso, claro, interessante. Com certeza. Porque quando eu abro o frasco para pegar a prostatectomia radical que vocês operaram, ela já está fixada. E quando lacera durante o ato cirúrgico e a ação do formol para fixar vai ficar mais ainda irregular. Então isso vai prejudicar mais ainda a avaliação. Então isso que ele falou é bem interessante, porque se você faz ali uma reconstituição da margem, facilita a fixação e fica mais regular, né? Então ajuda mais. Só mais um ponto aqui que acontece com a nossa prática, eu vejo muito, principalmente assim, vesícula seminal. É muito comum a gente, na hora da tração, você arrancar a vesícula seminal. Tá? Fazemos a mesma reconstrução para você ou não? O que você acha? Eu acho que sim.
Eu acho que sim, porque às vezes o que acontece? Eu sei que isso não vai mudar o estadiamento, mas é muito comum virem as duas vesículas seminais separadas dentro do frasco, e aí eu não sei o que é direita e esquerda, porque eu não tenho como saber. Né? Então, se você reconstituir, aí fica mais fácil. Né? Caso não seja possível reconstruir alguma coisa, saber o que é distal, o que é proximal. Claro. Colocar em frascos separados, Sim, e se for proximal ou distal, dá um pontinho, pelo menos marcar o que é proximal, o que é distal. Exato. Isso. Às vezes acontece, né? Mas, assim, Às sinceramente... vezes não acontece com muita frequência. Mas é isso que eu ia falar. Sinceramente, a maior parte das prostatectomias radicais que eu recebo, elas são muito... Cirurgia aberta. Certinhas. Entendeu? Cirurgia aberta. Cirurgia aberta. O cirurgião já tem uma certa experiência. Sim. Agora, com a laparoscopia, isso ainda não é uma realidade. Então, eu acho que o cirurgião brasileiro, o urologista brasileiro, que está começando agora, ou seja, eu vejo a laparoscopia no Brasil, ela começou a ser realmente praticada para a prostatectomia radical, graças a um professor que teve aqui há 2 módulos atrás, o professor Miranda Albino, foi um dos pioneiros, e isso há mais ou menos, talvez, uns 20 anos. Laparoscópica. Uma ou outra pessoa fazendo. No Brasil mesmo, nesses últimos 5 anos, é que eu vejo que os serviços estão começando a se preocupar com isso. Então, o residente está começando a ter, hoje, nesses últimos 5 anos, talvez um pouquinho mais, realmente começando a ter uma experiência. Então, todos nós ainda estamos na nossa curva de aprendizado. Claro. Eu enxergo o urologista brasileiro ainda na curva de aprendizado para a laparoscopia. É lógico, existem aqueles que são diferenciados, que estão fora da curva, que já fazem, sei lá, 2, 3 prostatectomias por semana. Esses já estão fora da curva, mas não é a nossa realidade ainda. Eu vejo colegas do interior, talvez, fazendo 2 prostatectomias radicais por mês, né? Então, essa é a média. Então, ainda está nessa curva de aprendizado. Então, esse problema ainda é comum. Então, às vezes, eu vou ajudar colega fora e tal, puxa devagar, arrancou a visita. Calma, não precisa fazer essa força toda, tração, por aí vai. Você sabe que, apesar de você estar dizendo isso, na minha rotina ainda a peça cirúrgica que eu recebo mais intacta é a prostatectomia. Legal, bom. Não sei se eu dei a sorte de trabalhar com uma equipe. Que já deve estar com um grupo. Exato, já tem essa experiência que você está falando, né? Mas mesmo as que vêm de cidades do interior, né, ao redor daqui, isso não tem muito problema, viu? Uma ou outra, né, que vem... Então, só para a gente afirmar, então, vindo separado, acontecendo isso, o interessante é que a gente tente reconstruir. Com certeza. Se não for possível reconstruir, pelo menos passar um ponto naquilo que é distal, que é proximal da vesícula, assim, dá pra gente... e mandar separado. Exato, separado. Bem, então na prostatectomia radical, né, o que a gente vai ter que reportar ali que vai ser importante para definir prognóstico, né, para definir aí, fatores de risco, né, para o paciente. O tipo histológico, claro. O score de Gleason, a mesma coisa, né, o score do grade group, o padrão, a porcentagem de padrão 4 e 5, quantificação de tumor, né, isso às vezes é complicado, porque a primeira coisa, a prostatectomia radical ela deve ser totalmente incluída, né? Então a maioria dos protocolos colocam que você tem que incluir ela inteira, tá? Claro que a gente sabe que isso não ocorre na maioria dos laboratórios de patologia, porque incluir uma próstata inteira vai acarretar aí uma média de 50 lâminas, né, para serem analisadas. Ou seja, tem um custo para isso, né? Então a gente sabe que a maioria dos laboratórios não incluem a próstata inteira. O laboratório onde eu trabalho, até uns 3 anos atrás, não incluía. Há uns 3 anos atrás a gente começou a incluir toda a próstata. Tá? Então hoje a gente inclui toda a próstata. Então a gente estuda toda ela. Então fica mais fácil quantificar o tumor, né? Uma porcentagem estimada aí de tumor, baseada em na análise microscópica de cada lâmina, se tem nódulo dominante, né? Às vezes tem um nódulo dominante, né? Por exemplo, lá no ápice direito tem um nódulo que mede 5 milímetros, né? E é justamente esse nódulo que a ressonância viu, né? Então está totalmente de acordo, né? E aí é importante você dizer que esse nódulo dominante está lá, a medida e a localização, tá? O novo estadiamento, né, a JCC mais recente, né, de 2018, acabou, né, essa subdivisão de PT2, não existe mais
lobo direito, lobo esquerdo, bilateral ou não. Hoje em dia é só o PT2, né? Então acabou o PT2A, B, C, isso não existe mais no novo estadiamento patológico, né? Claro, né? Não estou falando de estadiamento clínico. Então não tem muito mais importância você dizer se o tumor está localizado nos dois lobos ou não, mas isso é importante, né? Às vezes dizer se é multifocal. Invasão perineural, extensão extraprostática. Extensão extraprostática é sempre importante localizar onde essa extensão foi vista, né? É na região posterolateral direita, né? É no ápice. A gente sabe que existem regiões que são mais propícias a ter extensão extraprostática, e se ela é focal ou extensa. Invasão perineural, invasão vasculolinfática, margens cirúrgicas, né? Basicamente são 3 margens cirúrgicas que o patologista avalia: a uretral e a vesical, né? Em consonância aí com a região apical e a região da base, e a margem lateral, né? A circunferencial da próstata. Então, toda vez que tiver uma margem positiva, o que é margem positiva? A primeira coisa, né? O que um patologista considera margem cirúrgica positiva? É se o tumor está encostando na tinta. Que tinta é essa? É tinta nanquim, né? Alguém aqui já acompanhou assim, no laboratório de patologia na vida, né? Quando chega a prostatectomia radical, a primeira coisa que o patologista faz, na verdade não é o patologista, não vai ser o técnico do laboratório, ele vai pintar toda aquela peça externamente com uma tinta nanquim, né? Geralmente a gente usa várias cores, né? Então a região anterior a gente pinta de uma cor, a região posterior de outra cor, direito, esquerdo, cores diferentes, né? Na lâmina vai aparecer essa tinta. Então, se o tumor está encostando na tinta, isso é margem positiva, e é assim que o patologista se baseia, né? E como ele mapeou toda a próstata, ele vai saber onde essa margem está e vai poder dizer no laudo. Mas para isso a peça tem que estar intacta. Se a peça estiver deformada, eu não consigo posicionar anatomicamente. E aí eu não tenho como referir no laudo onde está localizada a margem positiva, que a gente sabe que isso pode ter uma importância aí para tratamentos adjuvantes, né? Vesícula seminar. Me permite, eu acho que claro. Por aí, eu já participei de algumas discussões sobre isso com patologista na UERJ e tal, e o que eles recomendaram é exatamente isso. Por causa da tinta, às vezes se você tem uma fissura maior, a tinta entra, e aquilo ali pode dar a impressão que tem margem. Uma falsa margem. Mas não é margem. Exatamente. Né? E quando você acaba reconstruindo, você ajuda um pouquinho nessa arquitetura, e aí o patologista fica até um pouco mais seguro de vir lá e falar, mesmo que entre um pouquinho de tinta, mas ele vira e fala, opa, foi nessa fissura e está mais distante realmente da cápsula verdadeira. Exatamente. Senão você pode dar uma falsa margem positiva. Só outra pergunta, eu participei de algumas coisas. O que você consideraria, por exemplo, uma extensão extraprostática focal? A gente vai falar nisso. Vai falar, né? Imagem, né? Aquela imagem focal e tal. Isso, Vesículas seminais e os linfonodos também, né? Então, basicamente, isso aí tudo que tem que ser reportado, né? Aqui eu tinha colocado isso aqui, mas a prostatectomia, quando chega, a gente faz fatias, né? Como se fosse um salaminho, né? A gente corta ela toda, né? Então, a gente vai ter um monte de fatias e tudo pintadinho, né? Então, a gente sabe o que é direito, o que é esquerdo, anterior e posterior, e isso nas lâminas depois fica muito fácil, né? Aqui, né, só para uma prostatectomia ainda sem pintar, né, aqui é a face contralateral dela, né, essa bonitinha, né, que as vesículas estão todas, as vesículas e os ductos ejaculatórios presentes, né, aqui geralmente vem com esse dreninho aqui, né, isso facilita bastante também. A margem vesical geralmente ela é mais irregular, como a gente está vendo aqui, né, isso com frequência acontece dessa forma. Você comentou, você acha interessante colocar na uretra ali alguma coisa? Opa, você falou do dreno ali? Tanto faz, cara. Às vezes vem, às vezes não vem. Mas pra gente não faz diferença, não. Aqui já foi fatiado, tá vendo? Já está pintado, a gente vê que ele pintou basicamente aqui tudo de preto, né? Mas vai ser tudo mapeado, então a gente sabe, é o ápice. Esse fragmento aqui é o ápice, aqui já é mais para a região da base, né, a região das vesículas seminais. O estadiamento, que todos vocês também já conhecem, né, que é a 8ª edição da JCC, o TNM, é o estadiamento patológico, e a grande mudança é justamente o PT2, que não é mais subdividido em PT2A, PT2B e C, isso não tem importância nenhuma, né? Porque às vezes, isso tem uma explicação na verdade, às vezes você via um tumor
focal, né? Estava no lobo direito e no lobo esquerdo. Mas ele era muito pequeno, né? Medindo, sei lá, 1 milímetro em cada lobo. E isso já o tornava um PT2C. Né? E outro paciente, às vezes, tem um tumor grande, localizado em apenas um lobo, glísoma maior, e ele era um PT2A, ou seja, não tem muita lógica, né? Então resolveram tirar isso, não existe mais no estadiamento patológico. Extensão extraprostática é muito importante, é extremamente importante, assim como a invasão de vesículas seminais, porque muda estadiamento, né? Ambos passam para PT3. Então, isso sim é uma informação importante que o patologista não pode de jeito nenhum de colocar no laudo, né? Existem alguns símbolos, né? Alguns descritores no TNM patológico, né? O Y é sempre pós-tratamento, então aquela prostatectomia que já foi submetida à bracterapia. Você tem que sempre colocar o Y, porque a gente sabe que a bracterapia ela muda o aspecto das células tumorais, assim como muda também o aspecto do tecido normal, né? Tumor recorrente leva um R, se é tumor múltiplo, né? Múltiplos focos tumorais, um M. Mas isso é muito comum o patologista não colocar. Né? O volume tumoral, né? Tem uma correlação bem definida com o grau histológico, estadia, progressão tumoral. Existem várias formas de você quantificar o quanto de tumor tem na prostatectomia. O protocolo da CAP, né, diz que a quantificação pode ser visual, estimada, é o que eu faço. Tá? Então, eu faço uma quantificação visual pelo que eu estou olhando no microscópio, estimada. Então, eu sempre coloco em porcentagem, tá? 40%, 50%, ou o máximo diâmetro quando há um nódulo tumoral dominante. Se houver um nódulo tumoral dominante, eu gosto muito de correlacionar com a imagem, então eu sempre vou atrás da imagem para saber o que a imagem mediu e para ver se está em consonância com o meu tamanho da imagem, ou pelo menos algo que seja aproximado, né? E quase sempre está. A cápsula prostática, né, como já foi dito aí, na verdade não é uma cápsula verdadeira, porque esse tecido fibroconjuntivo ele não envolve toda a circunferência da próstata, tem regiões que não tem, então a gente não pode se chamar de uma cápsula verdadeira, né? É mais uma compensação do estroma fibromuscular. Recobre a maior parte das regiões pós-laterais, então nessas regiões são muito importantes você avaliar a extensão extraprostática, porque aqui existe um limite, né, que é essa cápsula, mas está ausente no ápice, no colo vesical e na região anterior. Ápice, por exemplo, é difícil você definir extensão extraprostática, justamente porque não existe essa cápsula, né, esse limite verdadeiro. Então, às vezes o patologista ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Aqui a gente está vendo a setinha preta mostrando que nessa região aqui existe, né, esse tecido fibroso que não tem glândula. Veja, as glândulas estão aqui para dentro. Ó. Aqui realmente é uma cápsula, tá? Então, para fora aqui, se o tumor estiver para fora, isso é extensão extraprostática. Isso deve ser uma região posterolateral da próstata. Né? Mas no ápice, por exemplo, eu não tenho essa anatomia tão definida. Então já é muito mais difícil definir. Extensão extraprostática, né? Ela deve ser definida pelo patologista em focal e não focal. Tá? O que é isso? Né? A extensão extraprostática com tumor em menos de um campo de grande aumento ou em 1 ou 2 cortes, isso é focal. Então, naqueles 20 cortes que eu estou vendo, eu vejo em apenas uma lâmina apenas, eu vejo uma área que tem extensão extraprostática e localizada em menos do que um campo de grande aumento. O campo de grande aumento é da objetiva do microscópio. Então eu coloco na maior objetiva e essa extensão está ocupando só ali. Isso é focal. Né? Então eu refiro como focal só para o clínico, o urologista, ele ter uma noção do quanto tem extensão extraprostática ali. Porque sabe-se que quando tem múltiplos focos de extensão extraprostática, o prognóstico vai ser muito pior. Né? E a localização deve ser precisa, né? Você deve referir exatamente onde está essa extensão extraprostática. Então vocês vejam que hoje em dia laudar uma prostatectomia radical não é algo que faça muito rápido, né? Porque uma próstata que mede, que está pesando 40 gramas mais ou menos, geralmente é essa a média, né?
vai dar aí umas 40, 50 lâminas. Então é algo que vai demorar, né? Você não faz em meia hora, né? Então imagina, você tem 3 prostatectomias no dia, né? Você vai ficar quase o dia inteiro laudando 3 casos apenas, né? Esse trabalho que mostrou, né, a importância de você relatar se é focal ou não a extensão extraprostática, porque havia uma correlação aí com um maior risco de recorrência bioquímica pós-cirúrgica, né? Então é interessante você definir se é focal ou não. Margem cirúrgica, como eu tinha dito, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu acho que fica fácil a gente entender, ó. Esse é o corte, olha aqui na beirada dele a tinta, nesse caso verde. Tá? Então aqui o patologista optou por pintar essa região, sei lá, isso deve ser o lobo direito, né? Verde. E o tumor, essas glândulas aqui, isso tudo aqui é adenocarcinoma e o tumor está encostando na tinta. Então isso é margem cirúrgica positiva, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Margem cirúrgica positiva é um fator preditivo independente para recorrência bioquímica pós-cirúrgica, né? Então é importante que seja referido. Agora, olha que interessante aqui, essas duas imagens, eu tenho margem cirúrgica positiva. Aqui também, ó, o tumor, essas áreas aqui mais escurecidas, né? Isso é o tumor encostando na tinta. Só que aqui é um PT3A e aqui é um PT2. Por quê? Porque aqui, na verdade, já tem tecido adiposo. Então, aqui tem extensão extraprostática com margem cirúrgica positiva, né? É diferente. Aqui não, aqui é só um PT2. A princípio, isso aqui não é extensão extraprostática. Tá? Isso é apenas margem cirúrgica. A extensão também dessa margem cirúrgica, ela deve ser quantificada, né, se única ou múltipla. Extensão sempre medida em milímetros, né? Então a gente sempre coloca em milímetro. Focal é menos do que 3 milímetros, então acima de 3 milímetros já é considerada extensa. E outro aspecto importante para a margem cirúrgica, que alguns trabalhos recomendam, isso na verdade não é uma obrigação, a CAP coloca bem isso, não é obrigação o patologista colocar no laudo, é uma recomendação, que fale-se qual é o Gleason nesse ponto em que a margem é comprometida. Isso é muito importante porque alguns trabalhos mostram que está associado aí a maior recidiva. Outro aspecto também controverso pra caramba entre patologistas e até entre urologistas, alguns não gostam que o patologista refira isso, tá? É se na margem tem glândulas prostáticas benignas, né? Às vezes a margem tem presença de glândula prostática, mas não é o câncer, é glândula benigna. Isso indica o quê? Que provavelmente ficou tecido prostático no paciente. Então, poderia elevar o PSA pós-cirúrgico, certo? Porque se tem tecido benigno, ele vai produzir PSA. Alguns protocolos dizem que o patologista deveria referir isso no laudo, né? Apesar de não ser comum, tá? Isso não é comum, porque geralmente o urologista tira toda a próstata, né, pelo seu plano ali de secção da cápsula cirúrgica. Mas eu confesso que eu não escrevo. Eu não escrevo se tem glândula benigna na margem, porque os meus urologistas, eles não gostam muito que a gente faça isso. Leonardo, mas você chega a ligar para o seu urologista? Não. A respeito disso especificamente, não. Não? Porque também isso é bem raro, viu? Se um dia acontecer comigo, você me liga, por favor? Ligo. É bem raro, tá? Não é comum não, porque a dissecção ali que vocês fazem, ele praticamente tira da próstata. Então, esse trabalho, né, um trabalho que saiu aí no Journal of Urology, né, em 2016, ele mostra muito isso, né, a importância de reportar o score de Gleason no local de margem cirúrgica positiva, né? Então, mostrou que tinha o impacto, né, estava mais associado à recorrência bioquímica pós-cirúrgica. Então, deve ser documentado, né? Eu coloco, eu escrevo, né? Margem cirúrgica positiva, em região posterolateral esquerda, focal, né, imerso em milímetros, e coloco nesse ponto o Gleason é 3, 4, 5. Isso aqui, o que é isso? Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. Gordura, tem tumor, ó, tem tumor, tá vendo? O tumor
vou botar aqui, essas glândulas são malignas, então Tem é nervo extensão extraprostática Tem nervo. e tem nervo, então tem invasão perineural. Isso aqui, esses nervos são bem grandinhos, tá vendo? Ó, bem grandinho aqui, ó. Isso aqui deve ser o plexo neurovascular. Disfunção erétil aí. Exato, que vocês tanto se preocupam, né? E que às vezes a gente vê nas prostatectomias. Isso aqui é a questão da laceração ou não, né? Vejam como é diferente, né? Isso aqui é um tumor, um PT2, tá? A cápsula prostática está bem aqui para fora, e a incisão aqui do cirurgião foi na glândula, na próstata, na cápsula, mas também no tumor. Então o que eu estou vendo na lâmina é isso aqui, ó. Tá? PT2 mais, por quê? Porque isso aqui é a margem ventral positiva, mas isso aqui foi o cirurgião que causou, né? Foi, na verdade, não é exatamente o que correspondia à realidade. Diferente, né, dessa situação, aqui o tumor está infiltrando a cápsula. Então isso aqui é um PT3, porque provavelmente extensão extraprostática, né? Mas vejam como o papel de vocês aqui como é fundamental para o estadiamento, né? Se você faz a incisão, né, bem aqui em cima do tumor, na hora que estiver vendo a lâmina, eu não vou ver a extensão extraprostática. Então eu vou dar margem comprometida e vou chamar de PT2. E na verdade era o PT3. Né? Leonardo, resumindo, não abram a peça. Não, abrir a peça jamais. Jamais, entendeu? Próstata não precisa. Você, assim, claro, vocês são urologistas, vocês vão, sei lá, no rim, né? Uma nefrectomia, se o tumor for muito grande, é interessante vocês fazerem uma secção, dar um corte no meio do tumor. Por quê? Porque o formal não vai penetrar e quando chegar na patologia vai estar tudo autorizado. Tá? Mas próstata não tem esse problema, porque a próstata é um órgão pequeno, a quantidade de formol que vai ser colocada no recipiente vai ser suficiente para fixar. Então, próstata jamais tentem, por boa intenção, né? Não façam isso, né, na próstata. Agora, rim, mama a gente vive falando, os mastologistas, eles têm que fazer cortes, porque o tempo que essa mama está no centro cirúrgico, às vezes, por exemplo, opera 5 horas da tarde da terça-feira, essa peça só vai chegar no laboratório da patologia de manhã no dia seguinte. Então, esse tempo todo que ficou a peça fechada dentro do formol, o formol não consegue penetrar no tumor e vai autorizar. E já era. Autorizando, já era. Então, os mastologistas, eles sabem, eles vão lá e eles fazem cortes para que o formol penetre e não tenha problema. Tem algum corte que você deva fazer, um corte mais orientado? Na próstata, nenhum. Não. Tá? No rim. Não repete, Não. na próstata, nunca. Nunca. Eu falei Não repete. No rim, você, sei lá, o tumor está no polo superior. Eu só vou um pouquinho mais além. Quais peças do trato geniturinário você recomenda que a gente abra? Cisto prostatectomia. Cisto prostatectomia, abrir bexiga. Porque aí o formol vai penetrar lá no tumor. Tá? Mas é só bexiga. Faz um corte assim, bem na região mediana, de forma que abra o lume da bexiga. O formol entra e botar com um urotélio. Exatamente. Né? Um rim grande, em que o tumor seja grande, sei lá, um tumor de 10 centímetros no rim, é bom você pegar e fazer com o seu bisturi um corte bem no meio do tumor, de forma que você tenha abra o tumor. Tá? Rim pequeno. Não, rim pequeno não precisa. Não precisa. O que você... sei lá, um 10 assim, eu tenho por hábito. O problema é que hoje em dia é tão comum ter tumor grande no rim. Às vezes a gente ainda vê pacientes que têm tumor pequeno e fazem nefrectomia radical. Sim. Você recomenda que se abra e pegue o tumor e abra ele. Eu gosto de geralmente fatiar ele no meio, Sim. fazer como se fosse um sanduíche, abrir, e aí ele identifica, ó, o tumor está aqui, Isso. o outro aqui, para impregnar um pouquinho mais. Isso. O único cuidado é nunca cortar tudo e separar a peça. Ela não pode separar, tá? Você tem que só fazer um corte, mas ela tem que continuar uma peça única, certo? Tá. Que mais? A intenção é Tumor de urotélio. corante? Então, Tumor de pelve e tal, isso aí. não precisa. Pelve renal. Não, porque na hora que você abrir, vai ser complicado. Testículo também. A intenção é... Não precisa. A intenção é conservar ou ajudar na penetração da parafina? As duas coisas. Da parafina não. A intenção é impedir a autólise do tecido. Porque se o formal não penetra, o tecido autoriza. A autólise é a pior coisa que tem, porque na hora que eu faço a lâmina e coloco no microscópio, eu não tenho mais o padrão de núcleo citoplasma, então eu não consigo ver nada.
Tá? Eu já teve próstata que na hora que eu coloquei na lâmina, aí o diagnóstico foi assim, a amostra insatisfatória para diagnóstico. Eu não dá para ver nada. Então eu não consigo dizer se é tumor, não consigo falar o liso, não consigo falar nada. Suprarrenal. Não, suprarrenal. Suprarrenal pequeno, não precisa ver nada disso não. Precisa. Rim. O ideal é que a gente O abra ideal sem é separar as duas sim, partes. sim, o ideal é. Tumor de urotélia ali, pelve renal, desnecessário. Ou você... Eu geralmente abro um pouquinho até ter contato, porque é o mesmo raciocínio da bexiga que eu tenho. Sim, só para pode entrar um ser. pouquinho de formal ali. Tá. Tendo sempre a preocupação de nunca deformar a peça. Né? Ureter. Então, de ureter. ureter é bom. Ureter vale a pena abrir e deixar o Isso, formal ali. exatamente. Bexiga, abre também. Aham. Próstata, nunca. A próstata não precisa. O formal penetra muito bem na próstata. Então é muito, muito improvável que tenha autólise na próstata. Testículo. Se for tumor grande, é interessante Pode fazer abrir. um corte, né? Mas em geral não é. Então, Se for pequeno, então, mas às vezes pode abrir também, que não vai fazer diferença para você. sim, não vai fazer diferença. Pênis. Não, Também não. Vai ser bem tranquilo. Tá. Linfonodos. Não, linfonodo Aliás, jamais. de jeito nenhum. Não, linfonodo não abra não, porque vai dar problema. Padrão terciário também de Gleason na prostatectomia radical, né? Aqui é mais confuso ainda, tá, do que na biópsia. Então, quando o padrão terciário é de grau menor do que o primário e secundário, você vai ignorar. Então, claro, né? O terciário é um 3, sempre tem 4 e 5, esse 3 vai para o lixo. Né? Ninguém vai citar esse 3 porque não vai ter impacto nenhum no prognóstico do paciente. Né? O problema é quando o terciário é de grau maior que os outros dois. Né? Então, se for menos de 5%, você vai incluí-lo como terciário e reportar a sua porcentagem. Se for acima de 5%, não há consenso pela RUP e pela ISUP. Tá? E aí há duas sugestões. Uma é incluir como secundário no score final, mas reportar a sua porcentagem. Exemplo, Gleason 8, 3 mais 5, com 10% do 5. Tá? Então isso aqui é o terciário. Ou você pode fazer Gleason 7, 3 mais 4, com o padrão terciário 5. Tá? 10%. Aqui de fato não há um consenso, isso aqui também, eu também não tenho um consenso, então cada hora eu faço uma coisa, depende do dia, não vai fazer muita diferença, o importante é que você escreva as porcentagens e o que você está fazendo no laudo, né? De forma que o clínico pegue o laudo, leia e entenda. Né? A pior coisa que o patologista pode fazer para o clínico aliás, duas. Primeiro, se equivocar no Gleason 4, quando na verdade era só 3. Né? Segundo, escrever coisas no laudo que na hora que o clínico pega, ele não entende nada. Né? Então, isso vai ficar meio amarrado ali, né? Então é complicado, né? Porque muitas vezes o paciente leva o laudo na consulta e o clínico pega o laudo depois que o paciente. Né? Então, ali naquele momento, ele que vai ler aquilo tudo ali e vai interpretar. Se não for claro e objetivo, isso às vezes cria uma situação bem desagradável ali entre o paciente e o clínico na hora. Né? Apesar do que hoje em dia os laboratórios de patologia mandam os laudos todos por e-mail para os médicos assistentes. Né? Linfonodo regional, né, são apenas os linfonodos localizados na pelve verdadeira, né, abaixo da amplificação das artérias ilíacas comuns, né, os pélvicos, sem outra especificação, hipogástricos, obturadores ilíacos, né, e os sacrais. Tá? Isso aqui, eu não sei, isso é sempre uma dúvida que eu tenho, até bom, né, esse papo aqui que vocês vão me tirar. É muito comum eu receber só um frasco escrito linfonodos regionais. Né? Então não está escrito direito, esquerdo, está escrito só linfonodos regionais. E às vezes nem regionais, está escrito só linfonodos. Eu sempre fico na dúvida de que linfonodos são esses e eu costumo ligar, né? Que linfonodo que cadeia que é. Porque se não forem essas cadeias, isso não é o N. Né? Então o N é só se forem essas cadeias. É claro que vocês vão tirar essas cadeias, óbvio, né? Mas muitas vezes não está escrito e muitas vezes eu, sei lá, é a primeira vez que eu recebo a peça daquele colega e eu não conheço como ele trabalha, né? Então eu costumo ligar. Mas por que não coloca, por que não faz mais dois frascos geralmente? Direito, esquerdo? Porque é muito comum eu receber um frasco só e está linfonodos. Então eu imagino que tirou direito e esquerdo e colocou tudo junto. Né? Outra situação muito frequente é não ter linfonodo.
né? Eu não sei qual que é, se isso é difícil, eu não sei de fato, mas é muito frequente no material que é tirado como linfonodo só ter tecido adiposo e não ter linfonodo, né? Então, o que vai ser o N aqui nesse caso? NX. Né? Então, quando o patologista lauda NX, é porque na verdade não tem linfonodo para ser avaliado. É diferente de N0. N0 é quando não tem metástase. Então, tinha o linfonodo que está saudável, ele está normal, não tem metástase. Isso é N0. Se o patologista colocar NX, é porque não tinha linfonodo, na verdade, no material que vocês tiraram como linfonodo. É isso. Desculpa aí que eu me estendi, né, Eric? Você deve estar... Dessa vez começamos bem atrasados. Alguma pergunta? Cara? Desculpa aí se não... Você está meio preocupado com o horário, porque ele está ali já há um tempão. Não, mas eu agora vou lá pro lado dele, porque eu tenho um monte de dúvida da aula dele. Assim, eu não sei se vocês pensam como eu, né? Mas assim, por que eu peço geralmente o Eric para vir aqui, a Leonardo? Eu acho que essa interação entre as especialidades é maravilhosa, porque a gente cresce muito, né? E todas as vezes que a gente fica sempre escutando o colega urologista falando, às vezes a gente já sabe até qual slide que ele vai colocar ali, essa aqui. Então, acho que a gente não cresce muito. Eu acho que esse tipo de discussão é maravilhosa. E como a gente já falou, cara, às vezes na nossa graduação ou na nossa residência, a gente não tem esse tipo de aula. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que assim, o grande objetivo hoje da pós-graduação aqui é que eu falo para todos. O meu objetivo aqui não é ensiná-los a operar, porque vocês já sabem. Tá? Meu objetivo aqui é fazer com que vocês trabalhem com uma nova tecnologia, novas ferramentas para fazerem as cirurgias que vocês já fazem. Só que vão ter pequenos ajustes em decorrência disso ou daquilo. Só que, para você fazer esse procedimento com qualidade, se a gente não tiver esse conhecimento ou seja, todo o conhecimento de anatomia, fisiologia, que é importante, e a fisiopatogênese, conhecer tudo isso, você não vai entender o que é margem focal, por que a gente calcula e por que a gente faz aqueles cálculos. Ah, dá para preservar nervo aqui, não dá, tá? Então, senão a gente vai virar simplesmente um robô. Aí simplesmente arranca, reconstrói e está tudo resolvido. Né? E acho que essa troca de informação é maravilhosa. Tá muito bom, eu gosto. Muito obrigado por ter vindo aqui. E é uma honra e conto com você. Com certeza. Mais para frente. Vamos lá? Como é que você está de tempo? Você está com tempo? Está tranquilo? Tá. Vamos tomar um cafezinho então? Então vamos lá. A gente toma um cafezinho porque tem gente que está dormindo aí, né? Ou conversando aí. E aí, as coisas, as $400, e lá faz os playboyzinhos lá. Eu não sei se o cara deu os playboyzinhos. Você comprou? Não, ele comprou isso. Pode ser o review, dizer alguma coisa. Ou, mas não, pior que difícil, mas não deve ter dinheiro. Enfim, só. Eu também. Exatamente. Eu tive até um problema com o meu doutorado. Eu tive um problema pessoal. O cara começou a falar demais. Não, mas calma aí. Não, que eu estou te ajudando, que não sei o que, aí. Eu estou te ajudando, não sei o que. Não, você não está me ajudando, não. Eu te pago, você está me dando o produto que eu ajude a ajudar ele, você está me dando. Aí pegou e quietou e melhorou mais. O que você está nervoso aí? Eu comprei uma ótica aqui.